E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, meu amigo torcedor, todos os clubes, bem-vindos. Hoje, segunda-feira, confesso para você que uma segunda-feira como hoje, falar sobre futebol, gravar vídeos aqui no Boteco, gravar vídeo no Barulho Vídeos mais à noite, participar do resenha lá do programa que eu faço, confesso que é bem difícil, porque a gente já conversou aqui várias vezes como eu fico transtornado quando meu time perde, quando acontece, ainda mais do jeito que aconteceu ontem. E gravei vídeo ontem enlouquecido de raiva, fazendo uns questionamentos. Bom, mas hoje eu não queria falar com vocês sobre o São Paulo, hoje eu queria falar com vocês sobre o cara, porque eu tenho certeza que tem muitos flamenguistas aí que acompanham o canal, que eu acho. Bom, muito obrigado, agradeço. O Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, né? E em 3 jogos, se não me engano, são 14 gols em 3 jogos, né? O Rogério Ceni deixou o Flamengo campeão brasileiro. O Flamengo demitiu um técnico campeão brasileiro, mas como a gente já conversou aqui, com sérios problemas de relacionamento entre o grupo de jogadores que ele trabalhava, né? Que ele comandava. Então a saída do Rogério Ceni foi muito feia, né? Aquela treta de solta o áudio, aí libera o relatório, aí jogador criticando, a imprensa do Rio massacrando o Rogério Ceni, e mesmo o Flamengo fazendo campanhas, né? Uma campanha, foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, que chegou, e aí já tinha gente querendo que mandasse o Rogério Ceni embora depois do título, mandar embora um técnico campeão brasileiro. A diretoria do Flamengo escolheu segurar o Rogério, estava com uma campanha muito ruim, demitiu o Rogério Ceni depois daquela confusão, daquele bate-boca, demissão e fofocaiada, e um clima péssimo. Aliás, a gente nem comentou naquele vídeo, né? Um clima péssimo que o próprio Rogério Ceni elogiou, disse que era diferente, que ele viveu no São Paulo não sei quantos anos e no Flamengo o ambiente era outro. Eu vi mesmo como o ambiente do Flamengo era outro para você, né, Rogério? E aí, depois da demissão, se encaixou o mundo perfeito para o flamenguista, né? O Renato Gaúcho tinha sido demitido do Grêmio, depois de uma trajetória brilhante no Grêmio, que é um clube que ele tem uma identificação, talvez a maior identificação que o Renato Gaúcho tenha no futebol, pelos títulos que conquistou, né? A veneração que a torcida do Grêmio tem pelo Renato Gaúcho, e depois está lá, o time, depois que o Renato Gaúcho saiu, o Thiago Nunes, péssima campanha, o Felipão lutando agora para tirar o time da lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio com muita dificuldade. E o Renato Gaúcho é um cara personalista também, né? É um cara que manda, ele é um cara centralizador, ele comanda, e você vê que depois que ele saiu do Grêmio, o Grêmio entrou em parafuso. Mas aí, o que aconteceu? A diretoria do Flamengo, para mim, de uma maneira acertada, escolheu o treinador que tem uma identificação enorme também com o Flamengo, e dizia para os 4 ventos que tinha um sonho de treinar o Flamengo. Eu acho que o Renato Gaúcho tinha mais o sonho de treinar o Flamengo do que a própria seleção brasileira, porque o nome dele também foi ventilado aí depois da campanha na Copa América, depois de algumas oscilações da seleção do Tite. O nome dele foi até ventilado, né, para substituir o Tite. Mas eu acho que na cabeça do Renato, ele gostaria muito mais de treinar o Flamengo do que a própria seleção brasileira. E aí o Renato Gaúcho chega, e eu vou falar para vocês, eu vou confessar já, logo de cara, não tenho problema nenhum de confessar. Quem me acompanha sabe quanto eu gosto de futebol, quanto eu gosto de alguns personagens do futebol. Eu sou fãzaço do Renato Gaúcho, sou fãzaço dele talvez pelo jogador que ele foi, que eu acompanhei a carreira dele, vi muitos jogos do Renato. Eu sou fã dele como treinador, acho que é um grande treinador, tem várias qualidades, mas eu sou mais fã, o que eu mais admiro no Renato Gaúcho é a personalidade dele. Você pode até não gostar, odiar, ele é um cara amado e odiado, um cara muito criticado, não concordo com 100% das coisas que ele fala, não concordo com 100% das atitudes, como eu não concordo com 100% das atitudes de ninguém, nem com as minhas eu concordo, mas eu acho demais a personalidade que ele tem, desde a época que ele jogava bola, desde a época que ele era jogador. Você não acompanhou, se você é mais novo não acompanhou, eu acompanhei de perto, e no domingo eu estava vendo uma reportagem que fizeram com ele, quando ele vestiu uma camisa do São Paulo uma vez, ele foi apresentado até pelo São Paulo, depois não deu certo, e aí tem uma imagem dele muito, muito engraçada, assim, muito característica. Ele ganhou uma camisa do São Paulo de presente de um jogador amigo dele, e ele foi pro estacionamento, acho que ele estava no Fluminense, não lembro onde ele estava, assim, com a camisa do São Paulo. E a torcida cercou o carro dele e começou a xingar de mercenário, mercenário, mercenário. Ele levantou do carro, saiu do carro e foi encarar os caras. Encarou aí, o que é? O que vocês estão falando aí? Ficou todo mundo quietinho, ele entrou no carro e foi embora. E depois ele falou, eu vou usar quando eu quiser a camisa. Então ele tem essa coisa, além da personalidade muito forte, ele tem até essa coisa de provocar, né? Ele faz de propósito. O Renato gosta de
de aparecer nesse aspecto, assim, de provocar mesmo, de ser o centro das atenções e provocar. E no sábado eu fiz uma live com o pessoal do Flamengo, o Deco e o Fábio, aliás, obrigado pelo convite, foi muito legal. Eu acho muito legal fazer essa interação dos canais, da mídia alternativa, eu acho muito legal. E a grande maioria das pessoas adora, né? Acho bem, bem bacana. E a gente estava conversando sobre isso. E eu queria falar para vocês hoje, mais especificamente, o seguinte: o Renato Gaúcho, para mim, ele conquistou os jogadores do Flamengo, como você pode perceber nessa foto aqui, nessa sequência de fotos que eu vou mostrar. Essa tá pequenininha, mas tem uma maior aqui que eu vou passar para vocês. Ó, vocês lembram quantas vezes o Gabigol saiu chutando copinho na época do Rogério Ceni? E agora com o Renato. Porque o Renato, eu acho o seguinte: jogador de futebol é uma classe. Não existe igual, né? A gente tem. O mundo do futebol é muito particular. E acho que essa profissão de jogador de futebol é mais particular ainda, né? Tem, por exemplo, só falando bem rapidamente do jogo de ontem, você acha que se fosse numa empresa normal, quantos jogadores do São Paulo teriam que ser demitidos por justa causa ontem, depois de um desempenho horroroso? Por justa causa eu não digo, mas não seriam despedidos ontem por um desempenho horroroso como eles tiveram? É só você assistir o primeiro gol do Flamengo. Você vai ver se eu tenho razão ou não. Mas são características diferentes. Você tem um no grupo do Flamengo que eu não acompanho de perto, mas a gente acompanha futebol, e vê como o Renato tem uma capacidade que o Rogério Ceni não tem de se envolver com o jogador na parte emocional, né? Na parte de conquistar a confiança do jogador. Porque eu acredito que o jogador de futebol, a grande maioria desses jogadores de futebol, peraí, isso aqui é meu moletom, daqui a pouco eu venho do meu moletomzinho. Olha essa foto do Bruno Henrique. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem muito essa coisa de... Porque geralmente são pessoas de origem humilde, são pessoas que vieram de uma infância difícil, às vezes nem tiveram pai, não tiveram mãe, não tiveram acompanhamento, não tiveram alguém para instruir. E às vezes eu acho que um cara como o Renato, que tem essa postura de paizão, mas é um paizão que sabe cobrar, é um paizão que vai para cima, que discute com o jogador e que conhece o universo do futebol, conhece o universo da boleirada. Por isso que essa pergunta do título: você acha que o Renato Gaúcho é o rei da boleirada? Porque eu acho que essa postura dele, mesmo um cara duro, é um cara que já teve conflito com o jogador, já teve conflito com o dirigente, pela personalidade que ele tem. Mas eu acho que esse cara, ele tem uma capacidade de conquistar o jogador. Olha quantos jogadores ele conquistou no Grêmio, o caso do Michael, o Cortez, tantos jogadores cabeças de bar que foram mal em vários clubes. Até o Diego Souza ele recuperou, que vinha uma trajetória decadente, ele conseguiu recuperar. E no Flamengo tem uma característica que é muito... Eu acho que o Renato ele se encaixa pela história dele, que é um cara de praia, é um cara que tem uma... né, ele é rígido, mas também sabe soltar a rédea na hora certa. Por exemplo, no Grêmio, eu vi várias vezes, no Grêmio, o Renato Gaúcho, o Grêmio toma um sacode, o Cortez falhava, o goleiro tomava um peru, acontecia um monte de coisa. Na entrevista coletiva, ele estava na dele, ele de repente ele pegava um jornalista para Cristo. Porque você faz isso, porque você não sei o quê, batia a boca com o jornalista. No dia seguinte, todas as emissoras falando do bate-boca dele com o jornalista. O Renato foi grosso, o Renato não pode agir desse jeito, o que o Renato pensa que ele é? Não, o Renato tá certo, tem que bater mesmo na imprensa, não sei o quê. Ou seja, esqueciam do frango do goleiro, esqueciam da péssima atuação do Michael, do Corto, sei lá, tô citando nomes, da péssima atuação do time dele, que não tinha reforço, ele tirava o foco. E eu acho, inclusive, o seguinte, que o jogador de futebol adora isso, velho. Esses mimadões aí, esses marmanjos novos, eles adoram isso. Tem um cara que tá lá defendendo eles, um cara que passa pano pra imprensa para defender os caras, um cara que entra em conflito com quem quer que seja para defender o grupo de jogadores. Eu acho que hoje em dia o Renato é o treinador que mais sabe fazer isso. A gente teve treinadores também, mais no passado, que tinham um estilo parecido. Por exemplo, Abel Braga é bem paizão, né? Os jogadores adoram ele. Até o próprio Joel Santana, que virou folclore recentemente, mas o Joel Santana foi um grande treinador, por ter essa capacidade de conversar com o jogador, de ceder na hora certa. Só que eu acho que a grande vantagem do Renato é a seguinte: o Renato une essas duas qualidades. Ele é muito bom treinador, é um cara muito bom, tem uma personalidade muito forte, e ele conhece esse ambiente da boleirada. Ele sabe como tratar o jogador, ele sabe como recuperar, ele sabe como conversar. Ele fez algumas alterações no Flamengo que o próprio Rogério Ceni já fez, só que diferente do Rogério, ele foi lá, chamou o jogador e conversou, explicou, deu aquela paparicada, e ele sabe cobrar. Então eu acho que o Renato tem toda a chance do mundo de fazer um grande trabalho, não só no Flamengo, mas eu acredito que futuramente ele possa chegar na seleção brasileira. É um cara que eu admiro,
admiro pela competência, pela capacidade como treinador, pelo jogador de futebol que foi, mas principalmente pela personalidade. Eu acho que faltam Renatos, falta gente de personalidade no futebol, você não acha? Eu acho que hoje é tudo muito mimimi, é tudo muito rede social, é tudo muito politicamente correto, ninguém fala nada, todo mundo fica quieto, todo mundo se sujeita a um monte de coisa, e a gente tem figuras como essa, como a gente já teve Romário, como já teve Edmundo, como já teve Djalminha, como já teve tanto jogador com personalidade, com características de personalidade que faziam a diferença, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Eu acho que falta gente assim, falta gente que tem essa força, que despreocupado com o que os outros vão falar, não estão nem aí para rede social, não estão nem aí para serem cancelados, para seja lá o que for, defendem aquilo que acreditam, são verdadeiros naquilo que acreditam. Eu acho que, para mim, esse é o caminho do sucesso. Essa é só a minha opinião. Agora eu vou vender meu moletomzinho para você, hein? Ó, tá ali naquele estilo, está com a nossa linha lá de produtos do canal. Você procura o site, tá? Eu vou deixar na descrição o site, as camisetas, camiseta feminina, camiseta de masculina, as camisetas do canal todas, do bermuda, moletom, tem tudo lá para você. Se você quiser dar uma força pro canal, a gente agradece, tá bom? Fiquem com Deus. Hoje tem vídeo no Barolo Vídeos, vou falar da tragédia que foi esse time ridículo do São Paulo que conseguiu tomar 5 gols em 23 minutos. Ver como é que foi a repercussão, a gente se encontra lá. E também tem resenha Tricolor ao vivo, o outro canal que eu participo também. Vou lá bater um papo com o Caio, com o Juncos, hoje é a nossa terapia para desopilar o fígado. Obrigado para você que sempre cola aí. Lembra sempre que futebol é diversão, tiração de sarro, o resto é bobagem. Eu quero acreditar nisso também quando eu fico transtornado quando meu time perde. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.